Exclusivo. Você assiste agora a uma entrevista que eu e Tainá Falcão fizemos com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Entre outros pontos, ele diz que as provas obtidas no exterior pela Polícia Federal em um convênio com o FBI trouxeram elementos que confirmam a delação de Mauro Cid. Fala também que durante a gestão de Jair Bolsonaro houve interferências na Polícia Federal, que Luiz Inácio Lula da Silva ainda recebe ameaças de morte, mas que o Hezbollah estava, sim, interessado em criar uma célula terrorista no Brasil. A gente vai conversar sobre vários assuntos, mas eu queria abrir a nossa entrevista aqui, diretor, olhando um pouco para o papel da Polícia Federal nesse governo Lula. A Polícia Federal tem tido um protagonismo desde o início do ano em operações relevantes, a começar citando como exemplo o 8 de janeiro, né, a retomada de questões democráticas, ambientais também, atuações relevantes em investigações sobre o governo Bolsonaro que seguem, mas por conta desse protagonismo, muitas vezes a gente ouve críticas que consideram justamente um protagonismo exagerado da PF. Como é que o senhor responde a essas acusações? A Polícia Federal é uma instituição de Estado. Portanto, ela tem as suas missões, as suas definições, suas balizas na Constituição e nas leis. E nós estamos retomando a institucionalidade da Polícia Federal. Portanto, não vamos nos furtar de fazer nenhum trabalho, nenhuma operação que tenhamos o dever legal de fazer. E assim tem sido desde o começo do ano. Diretor, nós vimos uma queda de braço entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal em relação à delação premiada, o expediente da delação premiada de Mauro Cid, que era braço direito de Jair Bolsonaro. Há elementos nos depoimentos de Mauro Cid que levassem à possibilidade da delação premiada? Há provas e fatos que acabem justificando a delação premiada? A delação, ela é um caminho para se buscar provas. E ali, sim, há caminhos, há muita consistência, há muitos elementos já apontados que nos permitem, confrontando com os demais elementos de prova já colhidos nos autos, identificar que, de fato, há consistência e há bons caminhos para que as provas venham aos autos. Agora, diretor, ainda sobre esse assunto, a gente vê que as investigações estão avançadas, a gente acompanha isso de perto, mas ainda, e tem, né, no meio desse círculo um personagem que é interessantíssimo porque do meio pessoal da vida da família Bolsonaro, que é o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Ainda assim, a gente vê o bolsonarismo usando como argumento ou como explicação o fato de as investigações não chegaram diretamente no Bolsonaro, embora ele esteja no meio, né, de vários desses casos, embora ele já tenha vindo depor várias vezes a Polícia Federal, eles sempre usam esse argumento. O quão implicado está o ex-presidente nesses casos? Aí eu cito joias, a confabulação de golpes contra a democracia, as medidas sanitárias que foram negligenciadas durante a pandemia. Por óbvias razões, eu não posso antecipar, né, investigação ou comentar detalhes de cada uma delas, né? Você citou algumas aqui que envolvem vários personagens e que têm o seu curso normal e que seguem com muita, como eu disse, focada na qualidade da prova e na responsabilidade da investigação. O que eu posso dizer é que a investigação vai até o fim. Nós não vamos parar enquanto a gente não desvendar para cada uma dessas ações criminosas que a gente não identifique todos os atores que atuaram nesses processos. No escândalo das joias, já há elementos para indiciar Jair Bolsonaro? Uribe, eu não poderia te falar no detalhe da investigação. Eu desconheço. Eu tenho, obviamente, o acompanhamento de todas as nossas operações mais relevantes, mas não sei os detalhes, né? O que eu sei que há, que já são dados públicos, né, que houve, de fato, essas transações que estão sendo ilegais, né, que estão sendo apuradas, e volto a repetir, né, aqueles que, em alguma medida, têm participação, serão responsabilizados. A Polícia Federal também, recentemente, deflagrou uma outra operação que saltou aos olhos de terroristas que estariam sendo formados no exterior, no Líbano, para promover ataques no Brasil.
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a cooperação internacional nessa operação específica, né, junto da Interpol, e do quão avançado está em relação a outros envolvidos no caso. Eu me lembro que 2 pessoas ainda estavam sendo investigadas e procuradas no Líbano. Se o senhor considera, como disse o ministro da Justiça, que estava em formação uma rede terrorista no Brasil? A cooperação internacional, e começo respondendo por aí, ela hoje é condição sine qua non para as nossas ações. O crime hoje está internacionalizado, não tem mais fronteiras há muito. Portanto, criamos aqui na Polícia Federal este ano uma diretoria de cooperação internacional para acentuar as nossas ações em cooperação com outros países. Em relação ao caso concreto, de fato, o que se viu, e há elementos suficientes para deduzir e chegar a algumas conclusões, de que havia, sim, interesses de grupo terrorista em atuar aqui no Brasil. O que muitas pessoas, às vezes, têm no imaginário é que o terrorista é um fundamentalista, é uma pessoa que vai se suicidar por uma causa, muitas vezes, religiosa. E o que nós vimos aqui, nesse caso do Brasil, é as pessoas sendo contatadas e contratadas para prestar apoio logístico, apoio de inteligência, apoio material, que são todas pessoas já com condenações criminais, com passagens pelo sistema penitenciário e que estiveram, sim, fazendo treinamentos no Líbano e, portanto, nós temos o dever, por lei, inclusive, de interceder quando há atos preparatórios de crimes vinculados ao terrorismo. Agora, diretor, ainda nesse gancho, né, porque a gente também assistiu a uma reação, a gente conversou na época, inclusive, do embaixador de Israel, colocando em xeque essa operação. O senhor respondeu à altura, duramente, mas mais do que isso, de uma maneira ampla, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como a interferência ou o julgamento, por vezes, político, pode atrapalhar o trabalho de investigação da Polícia Federal. Porque, mais uma vez, volto na primeira pergunta, esse tipo de questionamento acaba sendo recorrente. A gente vê muitas vezes, inclusive, a Polícia Federal precisando vir a público se posicionar sobre suas investigações, porque muitas vezes há esse tipo de acusação sendo feita. Uma reação, né, nesse caso, muitas vezes, várias operações, uma reação natural. A pessoa que é investigada, que é presa, que tem, enfim, desvendada ali a sua atuação criminosa, muitas vezes, quando tem possibilidade, reage utilizando os mais diversos mecanismos, e isso para nós é absolutamente normal e nada nos toca. O embaixador de Israel, ele na verdade ele não pôs em xeque a operação. Ele acho que exaltou o papel desmedido, enfim, desproporcional do Mossad, questionou que aqui o Brasil abrigaria terroristas, isso seria conivente em alguma medida com o terrorismo, e isso nós prontamente rechaçamos, porque essa é uma operação da Polícia Federal que contou com a colaboração, com a cooperação internacional, mas sob a nossa condução, as nossas regras e as nossas leis. Diretor, falando sobre parcerias internacionais, a Polícia Federal fez um pedido ao FBI e também ao governo dos Estados Unidos para ter acesso a contas bancárias de Mauro Cid, de Mauro Lorena Cid, da família Bolsonaro, e também sobre os imóveis que a família de Mauro Cid tem no exterior. Essas informações já chegaram à Polícia Federal? Parcialmente, né? Nós estamos nesse processo, é um processo lento que depende, muitas vezes não, depende da autoridade central do outro país, da nossa autoridade central, porque também, Uribe, é uma preocupação nossa garantir o regular e legal trâmite desses processos. Então, nós solicitamos via autoridade central brasileira, que é o Departamento de Recuperações de Ativos do Ministério da Justiça, que encaminha para a autoridade central norte-americana, que aí tem o seu trâmite interno e depois faz o caminho de volta. Então, sim, nós cumprimos esse trâmite e já começamos a receber as primeiras documentações, as primeiras informações que vão, na esteira do que falávamos antes, vão corroborando os depoimentos, a própria colaboração premiada, que foram feitas, e isso robustece as nossas provas. Essas informações já corroboram alguns dados trazidos por Mauro Cid? Sim. São essas informações que chegaram, são as contas bancárias? Eu não posso detalhar a natureza dos documentos, mas o que eu posso garantir é que algumas das informações que chegaram, elas corroboram e confirmam aquilo que foi feito na colaboração. Agora, diretor, vamos falar um pouco de Flávio Dino também. Eu queria que o senhor observasse
esse outro personagem também muito interessante, que está no foco do governo desde o primeiro dia e agora cada vez mais, com críticas de aliados, né, de governo e de oposição. E no meio dessas críticas ressurge a ideia de repartir o Ministério da Justiça. O senhor é favorável ou contrário à criação de um Ministério da Segurança Pública? Eu sou favorável a um ministério forte, um ministério que tenha, como temos hoje, o ministro da capacidade de trabalho, a capacidade intelectual, da integridade que tem o ministro Flávio Dino, e que nos dá essa autonomia para fazer as investigações. O que importa é termos uma política pública definida, e que temos, é termos ações práticas, que temos, e ter investimentos. Se isso será feito com 2 ministérios, eu particularmente entendo mais producente um único ministério, porque nós participamos do sistema de justiça criminal como um todo, com envolvimento com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com as polícias e, portanto, entendo que o Ministério fortalecido, com maior capacidade de investimento, com políticas públicas claras, ele vai poder entregar mais e fazer mais dentro desse arcabouço jurídico que temos, que é importante lembrar que a nossa Constituição estabelece o Pacto Federativo e as responsabilidades de cada ente federativo e, portanto, também as nossas responsabilidades no âmbito do governo federal. Essas críticas são infundadas contra o ministro da Justiça? Eu vejo críticas absurdas, né, por vezes, que são feitas. Vejo outras críticas que muitas vezes são divergências de metodologia de trabalho. Portanto, é preciso separar. Nós que estamos em cargos, né, de direção, temos que estar receptivos às críticas. Agora, há críticas e críticas, né? Há críticas que são meramente especulações políticas, coisas sem pé nem cabeça e que, enfim, o ministro tem sabido lidar com isso e responder à altura. Diretor, e o embate sobre segurança presidencial? Falamos muito sobre isso no primeiro semestre. Foi sugerida pelo próprio presidente a criação de um formato híbrido, que é a distribuição concomitante das funções entre policiais federais e militares. Não me pareceu muito claro como é que funciona essa estrutura. Tem funcionado e o senhor é favorável à forma híbrida ou gostaria da Polícia Federal à frente da segurança presidencial sozinha? Tem funcionado, né? Houve, obviamente, um período de ajustes, né? Como sempre há quando há mudanças, mas tem funcionado. Nós já estamos ao final deste ano e desde da metade do ano esse sistema híbrido tem funcionado e agora devidamente regulamentado pelo decreto que o presidente publicou. E isso não é novidade para ninguém, sempre defendi que, a exemplo dos países que temos relações, todos os países, Alemanha, França, aqui na América, Colômbia, Argentina, Espanha, Estados Unidos, Canadá, enfim, todos os países têm polícias fazendo segurança dos seus chefes de Estado. E, portanto, esse é o modelo que eu defendo. Agora, nós precisamos entender o contexto, né, nacional, a necessidade que o presidente entendeu de manter, em certa medida, a atuação da Polícia Federal e também junto os militares que compõem o GSI. Então, a gente tem trabalhado muito nesse formato. Hoje, as equipes estão alinhadas, estão trabalhando, há treinamentos, inclusive, conjuntos. Nós cuidamos, por exemplo, da segurança integral da dona Janja, de maneira compartilhada do presidente Lula, e assim seguimos sem maiores dificuldades. Qual é a sua relação, aliás, a relação da corporação com o GSI? Nossa relação é institucional, né? Eu tenho uma relação pessoal com o ministro Amaro bastante saudável, sempre conversamos, e a relação institucional que devemos ter, né, focados na defesa do interesse público e naquilo que o presidente da República estabeleceu. Ele determinou e decidiu que a segurança será híbrida entre 2 instituições. Então, nos cabe agora sentarmos, e já o fizemos, e promover essa articulação para que o serviço prestado seja da mais alta qualidade. Diretor, o senhor concedeu participou de um evento em São Paulo, estava presente, falou das ameaças que Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no período das eleições e no início do governo. Essas ameaças continuam?
Nós temos, e as redes sociais estão aí, né, nós temos com muita frequência ameaças que nós temos que apurar. Né? Nós, como Polícia Judiciária da União, seguimos focados não só pelo fato de sermos também responsáveis pela segurança do presidente, mas seguimos focados nessa proteção e na investigação de eventuais ameaças. Então, infelizmente, seguem algumas ameaças e as investigações todas também prosseguem. O senhor já foi alvo de ameaça? Também já fui alvo de ameaça, já houve prisão, inclusive em relação a uma pessoa que, enfim, de forma muito grave, ofereceu ameaças, mas a gente, enfim, segue o nosso trabalho com muita firmeza. Agora, diretor, voltando um pouquinho também no tempo e nessa relação com o Gabinete de Segurança Institucional, houve um mal-estar grande quando veio a público a imagem, ou as imagens, né, vieram a conhecimento público do ex-GSI Gonçalves Dias circulando nas dependências do Palácio do Planalto no 8 de janeiro. Como é que o senhor, naquele momento, recebeu essas imagens, assistiu a essas imagens e o senhor acredita que o presidente errou em manter o Gonçalves Dias naquele posto, mesmo diante dessa postura? Eu recebi, acho que como todos os brasileiros recebemos, né, de alguma maneira espantados, né, primeiro com a barbárie que houve, né, e depois, enfim, das dificuldades de reação daqueles que deveriam fazer a segurança, e falo aqui de Polícia Militar, GSI, que estavam ali para promover a segurança e não o fizeram. Nós todos tomamos conhecimento daquelas imagens, que nós recebemos vários terabytes de imagens. Aquilo ainda não tinha sido visto. Aquilo ainda não era de conhecimento de ninguém. Então, nós mesmos da Polícia Federal estávamos trabalhando com essas imagens, mas ainda sem identificar aquelas imagens específicas. Então, o que eu vejo que não houve demora, houve uma reação imediata a entendimento do presidente pela substituição e a mudança, enfim, das políticas ali de segurança dos palácios. Diretor, a gente já pode se encaminhar, né, para o final da entrevista e eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa chegada na Polícia Federal, porque o senhor, na sua primeira fala, trouxe aqui alguns elementos que indicam algum desconforto na forma como a Polícia Federal, na antiga gestão, estava sendo conduzida. Por quê? A que o senhor se refere, exatamente, e como é que o senhor encontrou a corporação quando chegou? Eu me refiro especialmente à instabilidade e a interferência política na nossa instituição. No governo Bolsonaro? Na gestão anterior, no último governo. Porque nós tivemos 4 diretores gerais, 5 se considerarmos um que não conseguiu assumir por decisão judicial. E nenhuma empresa, nenhuma instituição se sustenta e pode ser produtiva com tamanha alternância, porque isso implica mudança de diretores, de superintendentes, enfim, o bloqueio de muitas ações que são feitas, de projetos, e aí começa tudo do zero e daqui a um ano muda de novo. Se o investigador está investigando determinada circunstância, ele é removido daquela investigação, ele é tirado. Ou seja, a instituição foi muito maltratada. Então, eu recebi a instituição, meu sentimento é esse, uma instituição que foi maltratada e que precisa resgatar e trazer de novo a sua institucionalidade. Né? São valores muito caros à nossa instituição e que a gente está procurando trazer, né, dando autonomia para todas as equipes, com investimentos, com tudo aquilo que é possível fazer pela valorização dos servidores e o fortalecimento da instituição. Diretor, eu agradeço, eu e o Uribe e a equipe dos bastidores CNN, a sua entrevista. Muito obrigada. Boa sorte no seu trabalho. Obrigado, Tainá. Obrigado, Uribe. Um privilégio estar com vocês. Nós procuramos a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa acusação de interferência política na Polícia Federal durante o governo anterior e ainda aguardamos um retorno.